Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cientista, professor fantástico, professor doutor Gilberto Quiriz da Universidade de São Paulo, que morreu semana passada, o inventor da pílula do câncer. Tá? Ok, paciência, vamos lá. Durante 20 anos o professor Gilberto Quiriz produziu e distribuiu gratuitamente a pílula do câncer no laboratório dele lá na USP. Né? Ele chegou a distribuir 50 mil cápsulas por mês. Tá? E aqui diz, mesmo sem testes clínicos em humanos. Ok. Então vamos tentar entender algumas coisas nessa pequena frase, nesse pequeno trecho, nessa pequena dica que o professor Gilberto Quiriz deixou pra gente. Número 1, vamos lá. Isso aqui é uma parte, eu vou avaliar aqui. Diz aqui, ó, ele produzia essas pílulas mesmo sem testes clínicos, né, comprovados em humanos. Gozado isso, porque as vacinas também não têm testes clínicos com método científico comprovado, mas ninguém liga, né? Você pode pegar e dar um bebezinho com 2 horas de vida, tá tudo bem, não precisa de teste. Agora, a pílula do câncer para você dar para uma pessoa que está com câncer, aí você precisa de todo o rigor do mundo. Mas para você dar uma substância que tem vírus lá dentro para um bebezinho, aí tá tudo tranquilo, né? Inclusive tem um livro que fala só sobre a contaminação com vírus que provocavam câncer nas vacinas. E não tem problema nenhum, ninguém pode falar, zip zap, ok? Agora, sobre a pílula do câncer para pessoas que estão nas últimas, estão com problema sério, aí não pode, aí é errado fazer isso. Agora vamos olhar uma coisa aqui. Durante 20 anos, esse professor distribuiu gratuitamente essa pílula. E algo aconteceu para impedir ele de continuar distribuindo. O que aconteceu? Você cresce demais, você ajuda pessoas demais, e dentro de onde você ajuda tem uma maçã podre. Tem alguém que vai lá e vai azucrinar a sua vida, que quer te destruir. Não gosta de ver a felicidade dos outros. E provavelmente foi o que aconteceu aqui. Então assim, isso me faz pensar, eu como cientista, que tem coisas que sim, eu adoraria falar, mas tem que ser de forma limitada. Tá? Porque senão as pessoas destroem tudo. Se você libera para todo mundo, sempre vai entrar um destruidor lá dentro para destruir você e suas coisas. Então assim, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Essa é uma lição que eu aprendo aqui com o professor, doutor Gilberto Quiriz. Mas vamos seguir. Ele fez esse trabalho maravilhoso, né, descobriu e inventou essa pílula do câncer e adivinha? A revista Nature, que já foi uma das maiores revistas de ciência do mundo, né, resolveu reclamar. Nossa, olha só que interessante a capa da revista Nature, olha só essa outra aqui. Bola, bola, bola e bola. Legal, a revista Nature foi comprada por um bolista, pelo jeito, né? E ela resolveu fazer um editorial, que é uma das partes mais importantes da revista, falando mal da pílula do câncer. Uau! Caramba, o professor Gilberto Quiriz conseguiu chegar na Nature. Assunto principal da revista. Editorial. Mas para falar mal dele, né? Caramba. Esse é um cientista. Presta atenção. Olha só. A Nature, publicação científica mais conceituada do mundo, na verdade já foi, né? Condenou em editorial a liberação da pílula do câncer no Brasil. Uau, agora a revista consegue até condenar. Caramba, né? E diz assim, o editorial afirma que é improvável que essa droga realmente faça algum bem. E diz mais, diz que um laboratório de universidade não é uma indústria nem uma farmácia. Uau, já pensou isso? Você tem uma revista que em tese já foi uma das revistas mais importantes do mundo, falando frases tão óbvias quanto essa. Como, por exemplo, assim, a cozinha de uma casa não é a sala. E daí? Né? Mas vamos lá. Continuando aqui. E os benefícios não são conhecidos e tem toda a questão de segurança. Gozado a Nature falar de questão de segurança para uma pílula do câncer
E nunca falar de segurança de vacina. Muito engraçado isso, né? A gente está morrendo de rir, né? Impressionante. Impressionante. A gente leva nossos filhos pequenininhos para tomar vacina, ninguém fala nada, questão de segurança, nem nada. Tem tantos e tantos problemas, não tem problema nenhum. A gente não tá vendo, ó. Agora, quando lá do outro lado do mundo aparece um cara distribuindo pílula do câncer, aí a revista começa a ficar mais espertinha, né? O texto da revista Nature prega finalmente que a justiça brasileira, vou parar aqui antes de falar o que eles querem. Ó, prega. Quem prega? Quem prega é o pastor. Ah, bom, tá correto. O texto da revista dos bolistas prega, porque os bolistas, eles têm uma religião da bola, né? Que odeia a ciência. Então, assim, o texto prega, tá correto. Finalmente que a justiça brasileira, entre aspas, libere os pacientes dessa queda de braço. E aí diz assim, libere mantendo a decisão de brecar, proibir a distribuição da pílula do câncer. Espera um pouquinho. Como é que alguém consegue usar algo tão opressor numa frase como proibir a distribuição e ao mesmo tempo usar a palavra liberdade, libere? Uau, esses caras são bons, hein? Olha só, presta atenção. Em meio à polêmica e em um momento de forte ajuste fiscal, tá dando a entender que o Brasil está sem dinheiro, o governo federal anunciou um investimento de 10 milhões de reais em pesquisa com a substância, valor muito significativo para a ciência brasileira. Então 10 milhões, naquele momento, segundo a reportagem, era um dinheiro que não deveria ser gasto dessa forma. Devia ser mais bem pensado, escolher algo mais importante do que salvar as pessoas com câncer. Muito mais. Por exemplo, fazer um acelerador de partículas. Ó, ao custo de 650 milhões, 65 vezes mais, o novo acelerador de partículas será 5 vezes maior. Caramba! Então a gente deixa as pessoas com câncer, criancinha com câncer, etc. Não investe 10 milhões, vamos investir no acelerador de partícula. Só que eu vou contar um segredinho para vocês. O acelerador de partícula não custou só 650 milhões. Custou um pouquinho mais caro. Adivinha quanto? 10 milhões, que é o valor da pesquisa que o pessoal ia gastar o dinheiro? Não, um pouquinho mais. 20 milhões? Não. 100 milhões? Não. 500 milhões, Afonso? Não. Ah, não vai dizer que o valor dobrou. Virou mais 650 milhões. Não. Subiu muito mais. O valor dessa obrinha aqui custou 1,8 bilhão de reais. Uau! Que coisa! Que coisa interessante, né? E aí vai vir um físico aqui falar o seguinte, não, mas isso aqui tem potencial para até curar o câncer. Quero ver fazer. O professor Gilberto Queriz já fez e não recebeu mérito nenhum por isso. Okay? Agora vamos lá, vamos fazer aqui um pensamento ainda mais arrojado dentro desse exemplo de vida aqui. Vamos lá. Em abril do ano 2016, apesar da Anvisa reclamar, a então presidente Dilma Rousseff sancionou lei que autorizava o uso da pílula do câncer para pacientes com tumores malignos. Uau! Não é para todos os pacientes, só com tumor maligno. E olha o que diz aqui. Em maio do mesmo ano, foi em abril, ela assinou uma lei. Tá? O Bolsonaro foi lá, fez, foi aprovado, depois passou pela presidente, e em abril ela sancionou a lei. Agora tem uma lei no país que permite. Que beleza. Aí no mês seguinte, maio, por 6 votos a 4, o STF decidiu suspender a lei. Poxa, que coisa, hein? Que coisa, suspendeu a lei. Interessante. E aí a gente vai pensar um pouco. 6 votos a 4, tá? O Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei. Quem suspendeu a lei? Vamos ver aqui, ó. Marco Aurélio de Mello, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski. Beleza, eu não conheço todos esses aqui, não vou me dar o trabalho. Vou pegar um exemplo aqui. O juiz Luiz Roberto Barroso. Vamos tentar entender aqui a linha de raciocínio. Então, o juiz Barroso, ele é contra a pílula do câncer, né? É contra a distribuição de uma forma aleatória. Porque tem que ter um estudo e tudo mais. Beleza. E diz aqui, ó, ministro do STF
defende nos Estados Unidos descriminalização do aborto e das drogas no Brasil. Então, pera um pouquinho. Vamos tentar entender aqui. O nosso amigo aqui, ele quer descriminalizar as drogas. Estou entendendo aqui que são todas as drogas. Então, a minha pergunta é, será que a gente aqui, o povo, poderia classificar a pílula do câncer como droga? Porque daí quando eles aprovarem a droga, ao invés de aprovar só maconha, cocaína, heroína, crack, aprova a pílula do câncer pra gente tomar também. Ah não, a pílula do câncer pode fazer mal. Ah, a pílula do câncer pode fazer mal. Boa, boa. Mas a gente não pode enquadrar, já que o cara é a favor das drogas, a gente não pode enquadrar a pílula do câncer como droga? Não, né? A pílula do câncer ele já falou que é proibido. Não, pode fazer mal. Agora, droga, tranquilo. Droga não faz mal, segundo o nosso amigo aqui. Né? É o máximo da justiça brasileira. Beleza. Pergunta, no aborto, tem perigo de alguém morrer no aborto? Tem, né? Tem. Um bebezinho morre no aborto. Todo aborto bem sucedido morre um bebê, certo? Ok. E o cara está preocupado que alguém pode morrer com a pílula do câncer. Interessante, muito interessante. Então aqui a gente tem o cientista malvadão, né, que a Nature foi falar mal dele, e aqui a gente tem os protetores de todos os brasileiros e tudo mais, não é isso? Então aqui, ó, 20 anos produzindo pílula do câncer. Que exemplo de pessoa. Alguém falou parabéns para ele? Alguém falou? Ele morreu sem ouvir o parabéns. Alguém falou que ele era um cientista fantástico? Ele morreu sem ouvir isso, tá? Só das pessoas próximas, só. Alguém falou assim, a gente vai se esforçar para o trabalho que você fez valer a pena? Não, não vai valer a pena, tá? Acabou. Aqui nós temos um exemplo de protetor da nação. Esse aqui sim, né? Não impediu as pessoas com câncer de tomar essa substância e é a favor das pessoas usarem entorpecentes, né? Fazer aborto e tudo mais. E aí vem uma questão interessante aqui, uma discussão a mais. Sabe que é uma discussão que eu quero pôr? Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: falar mal de vacina, mostrar artigos científicos mostrando que vacina faz mal, deveria ser criminalizado. Agora, o que eu acho engraçado é que as mesmas pessoas que dizem isso não se incomodam de mulheres saírem seminuas pela rua dizendo que o aborto tem que ser feito no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, para as pessoas que falam o seguinte, falar mal de vacina pode dar cadeia e é uma mentira, o que acontece? Se existe uma ativista pró-aborto, que é algo proibido no Brasil e que realmente mata pessoas, qual o problema de existir um ativista anti-vacina? Ué, se as duas coisas, em tese, não podem ser feitas, as pessoas são obrigadas a tomar vacina, e no outro elas estão impedidas de fazer aborto, se você pode defender aborto, você pode defender qualquer outra coisa também. Certo? Tem pessoas defendendo a liberação de drogas, inclusive. Então, assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido. As pessoas, elas perderam juízo. A gente não está entendendo mais o que está acontecendo no mundo, né? Mas é muito triste isso, é muito triste ver uma pessoa dessas aqui indo embora e os sonhos indo junto, né? Eu recebo muitos e-mails, eu não vou dizer que é centenas ou dezenas, porque assim, eu acho que não chega a dezenas, mas são vários e-mails de pessoas implorando para que eu consiga falar, olha, tem um lugar para comprar a pílula do câncer ou qualquer coisa do tipo, daí nos Estados Unidos já está vendendo e coisas desse tipo, e assim, eu não sei o que eu respondo, porque tipo assim, já era, entendeu? Passou. Acabou. Tá? Paciência. Então aí, os meus parabéns por um cientista fantástico, professor Gilberto Chirizzi. Fez mais do que podia, encarou um monte de gente que queria, né, fazer só mal a ele e foi, que esteja em paz, né?
Infelizmente, menos um. Paciência, né? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.